Melhor notícia do ano: Flamengo resolve todas as pendências com a Caixa Econômica e realiza sonho da nação rubro-negra. Clube quer lançar a pedra fundamental do estádio já no início de outubro. Léo Ortiz e mais 10. Zagueiro cresce na posição de primeiro volante e não pode mais sair do time. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo. Assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, e agora, a melhor notícia do ano, se não é a melhor notícia de todos os tempos. Gustavo Henrique dando choque, meu parceiro, narrador lá da Rede Multiflá, amigo de longa data. O Gustavo ele vem sempre em cima do lance, quando o assunto é estádio. E muita gente não acreditou na primeira informação dele lá atrás. E o choque tomou aí algumas críticas, né? Até porque era um sonho muito distante do torcedor rubro-negro de ter o estádio próprio, né? A gente lembra que o Landim ele nunca teve esse pensamento de ter o estádio do Flamengo. Ele sempre lutou para ter o Maracanã por 20, 30 anos. Só que, de repente, mudou por conta do terreno do gasômetro, as pessoas que entraram no circuito, e a gente dependia disso no ano eleitoral. A gente dependia de políticos capacitados, não aqueles que querem jogar para a galera através do voto, para ganhar o voto, né? Através do engajamento e tudo mais, mas aqueles políticos sérios, rubro-negros, que chegaram e fizeram para que esse sonho fosse realizado. E o Choque está desde o início falando. Então, quando ele lança alguma coisa de estádio, pode acreditar, porque eu ensino embaixo. E diferentemente de uma revista aí, de um jornal, que deu que o Flamengo estava brigando com a Caixa Econômica e tinham muitas pendências ainda para resolver e que estava longe de ser resolvido, a notícia que eu vou passar para vocês é essa. O Flamengo resolveu as últimas pendências com a Caixa. A emissão de posse do estádio sairá nos próximos dias, ainda nesse mês de setembro. E o lançamento da pedra fundamental será feito no máximo até a primeira semana de outubro. E por que que isso aqui é o diferencial, gente? Não adiantava nada o Flamengo comprar o terreno no leilão da prefeitura e ter esse embate com a Caixa Econômica. Não era legal para ninguém, para o Flamengo, para a prefeitura, para a Caixa. Então, quando eles participaram dessa última reunião, tudo foi resolvido. E aí é melhor para todo mundo, né? Então agora a gente passa de uma etapa fundamental, que é essa etapa inicial, a aquisição do terreno, o acordo com a Caixa, resolvendo todas as pendências, né? Não deixando nada para resolver. E agora o Flamengo entra em um terceiro passo, que é lançar a pedra fundamental. É chegar lá no terreno do gasômetro, fincar a bandeira lá, pá, aqui será construído a Arena do Flamengo, a Casa do Mengão, a Casa da Nação Rubro-Negra. E aí participar de alguns trâmites com a própria Prefeitura do Rio, com o governo do Estado, com alguns órgãos, né, com o governo federal, enfim. Mas aí, amigo, é tudo tranquilo, né? São etapas tranquilas até o início das obras. Então eu fico muito feliz como rubro-negro, fico mais feliz ainda
por ser um idealizador lá bem antes do Landim ser eleito, porque o nosso canal foi criado faltando um ano para terminar o mandato do Eduardo Bandeira de Mello, e lá a gente já lançava a campanha para o Flamengo ter o seu estádio próprio. O Landim, quando entrou, jogou um pouco de areia, né, desanimou um pouco essa ideia do estádio próprio, mas de repente, nesse segundo mandato do Landim, ele mudou de ideia, abraçou o projeto do estádio próprio, e vou dizer uma coisa: se sair mesmo tudo direitinho, tudo bonitinho, lançar a pedra fundamental em outubro, começar as obras, eu vou dizer, tem que ter uma estátua do Landim lá, amigo, porque será aí um dos maiores, se não o maior presidente da história. Vou te contar uma coisa: o Flamengo teve dezenas, centenas de presidentes. Aí chegar um e falar assim: eu vou dar o estádio para a torcida. O clube vai ter aí o seu estádio. Pelo amor de Deus, eu fico arrepiado. Pode ser um estádio para 70 mil, eu não quero saber. Eu quero o estádio do Flamengo, fazer lá aquele caldeirão, aquela acústica. E vamos com tudo, hein? Estádio vermelho e preto. Ah, meu amigo, já estou sonhando e imaginando. Então, pode comemorar, nação rubro-negra. O estádio é nosso e agora vai sair a pedra fundamental em outubro. Tudo resolvido. Bom, agora a gente entra aqui no último assunto. Aliás, falei para vocês que eu ia trazer nesse próximo vídeo, né? Sobre o Léo Ortiz. Um jogador que vem crescendo muito na posição que não é a dele, primeiro volante. E a torcida tá cobrando: Tite, Léo Ortiz não pode mais sair do time. E a preferência é que ele atue como volante. Se tiver uma vaguinha na zaga, tudo bem, mas o homem está dominando aquele setor do meio campo. Antes de lançar o Bruno Henrique no fundo, o volante Léo Ortiz buscou o primeiro passe no Arrascaeta. Ele errou. Aliás, apenas o seu segundo e último passe errado no jogo. Sorte dele é que a bola bateu em Caio Alexandre e voltou limpa. Aí o Léo Ortiz não pensou duas vezes e numa tacada de sinuca esticou para o Bruno Henrique. O resto é história. Mas como optar por um segundo passe de primeira tão rapidamente? Palavras de Léo Ortiz. Na verdade, eu vim procurando o Arrasca durante todo o jogo, em todo momento ali entre linhas. Eu sei que ele gosta de jogar muito naquela função ali. A gente sabe o quanto ele complica os adversários naquela posição do campo. Eu tentei buscar, logo ela rebateu. E a gente sabe que agora a gente está com outro homem ali de frente, com uma outra característica. O Pedro já é um jogador mais de retenção, de segurar a bola. E o Bruno a gente sabe que é um cara que busca atacar sempre o espaço. Logo que ela rebateu, eu já dei o passe para frente buscando a profundidade. Lógico que tem que valorizar também o movimento do Bruno, que vinha buscando isso no jogo inteiro. Às vezes não dá para pensar muito, mas é mais buscar na ideia sobre o que o atacante gosta de fazer. O Léo Ortiz não esconde de ninguém que a preferência dele é atuar na zaga, mas ele não vai brigar com o Tite, ele não vai se opor em atuar ali como volante. Ele já falou isso em algumas entrevistas. É uma questão de preferência. Se você for perguntar, ele passou toda a carreira dele no Red Bull Bragantino atuando como zagueiro, ele não jogava como volante, tá? Então é uma questão de preferência. E aí, o que acontece? Mas ele nunca se negou, né, a atuar ali como volante. A maior prova disso é que dentro dos últimos 12 jogos do Flamengo, o camisa 3 atuou em 11. 9 deles como meio campista. Nesse recorte, até começou como zagueiro diante do Bragantino. Porém, no decorrer da partida, acabou sendo adiantado. Ou seja, a palavra improviso não cabe mais quando o assunto é atuar fora da zaga. E aí, palavras do Ortiz. Não dá para chamar muito de improviso. Venho fazendo essa função muitas vezes. Não tenho certeza dos dados, mas acredito que eu tenha mais jogado como volante do que como zagueiro desde quando eu cheguei. Isso aí pode ter certeza, Léo. Acho que já estou me acostumando com a função. Lógico que mantenho minha função de origem, que é zagueiro. Mas hoje estou mais adaptado ali, achando mais espaços e conseguindo desenvolver o meu jogo de forma que eu gosto e de forma que o time precisa também. E apesar da
preferência pela zaga, né? Essa questão aí que ele está fazendo a volância, por enquanto, como ele próprio se refere, uma espécie de freela, né? Um freelance aí na volância, a certeza de novas oportunidades nos próximos jogos. E aí o Léo completa. Me apresenta mais oportunidades, né? Acho que a gente tem uma disputa muito boa ali na zaga, na volância também, óbvio, mas surgiu essa oportunidade principalmente na Copa América. Acredito que eu venho aprimorando e crescendo ainda em relação a isso. Acho que cada jogo, cada treino e cada momento que eu tenho de refletir sobre o que eu fiz dentro do jogo e nos jogos passados. O que eu acertei e o que eu errei para adaptar e crescer pelo meu jogo. Porque apesar de eu ter feito essa função na base, ainda estou me reinventando e voltando a alguns comportamentos que eu tinha lá como volante. Me adaptando de novo ao que vem sendo pedido pelo professor Tite. Eu acredito que eu tenho tudo para crescer ainda mais, mas a adaptação a uma função executada nos tempos de categorias inferiores do Internacional de Porto Alegre se dão apenas com repetição. Não, aos 28 anos, Léo Ortiz garante estar estudando a posição com profundidade. Palavras do Ortiz. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que eu errei, acertei, os espaços que posso encontrar. Isso, eles, comissão técnica, me passam praticamente diariamente e nos pré-jogos. E aí o estudo tem dado resultado. Ortiz foi titular nos últimos 6 jogos do Flamengo. Acabou substituído apenas em uma oportunidade, no jogo de ida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Deu um passe primoroso para Bruno Henrique marcar contra o Botafogo e fez aí a pré-assistência nesta quarta-feira. Mas exigido fisicamente como volante, ele disse, na parte física é óbvio que vou sentir um pouco mais do que o volante natural. Por mais que eu tenha feito a função na base, eu estava 5 ou 6 anos jogando de zagueiro. As métricas mudam muito em relação a sprint e distância percorrida. Então, isso requer mais tempo para adaptação. Sobre a parte física, não tenho como fazer um trabalho diferente no meio da temporada. A gente vem numa sequência de jogos. Aí, quando teoricamente tem a parada da data FIFA, que é onde tem mais tempo para fazer, é um período que você tem que descansar também, porque você vem de uma sequência grande. O trabalho tem sido mais falado. Aí a pergunta, deixou o campo mancando? Algo a se preocupar? Ele disse, estava morto, risos. Realmente foi só cansaço. Tenho me adaptado à nova função de volante. Não dá para chamar mais de improviso, mas venho me adaptando às funções táticas e parte técnica dentro do jogo para achar os espaços. Venho analisando muito meus jogos para poder crescer ainda mais. Mas a parte física vai ser uma dificuldade de se adaptar. Mas vamos resolver, jogo a jogo. Eu vinha fazendo 6 ou 7 anos como zagueiro. É uma adaptação que demora mais a acontecer, mas enquanto isso, o bonde está andando e a gente tem que ir jogando. Tá aí o Léo Ortiz, né? E o Tite que elogiou ele na coletiva, disse isso aqui, ó. Ele jogou 9 jogos, 8, 9 anos ali na base. Ele recebe a bola um pouquinho antes do lance do gol, nós comentamos no banco. Os 2 zagueiros abastecem os 2 primeiros meios-campistas, porque eles vão encontrar o passe e furar a linha para Gerson e Arrascaeta na frente. O zagueiro é mais uma bola de corredor, uma bola de inversão. O lance do gol é característico. Ele recebe com o domínio orientado de lado, já dá o primeiro passe, aí o cara intercepta e ele já dá outro passe, porque tem um chip. Ele antevê os movimentos, porque tem o domínio da posição. Como ele tem o domínio da função de volante e de zagueiro, pode jogar nas duas. Falei para vocês que eu ia preparar um conteúdo especial sobre o Léo Ortiz, então ele não tá ali dando sorte não, tá, gente? Ele jogou na base como volante. É claro que tem 8, 9 anos que isso aconteceu, mas ele está recuperando os cacuetes, ele está estudando, revendo os vídeos, aprendendo sobre ainda mais o posicionamento com a comissão técnica e é estudo, treino. Agora, Tite, o Léo Ortiz não pode mais sair ali de volante. Não vem com essa historinha do próximo jogo contra o Vasco, já meteu o pulgar ali, o Alan não, tá? Pelo amor de Deus, Tite, me ajuda
a te ajudar. Não complica. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!